Olá, boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vou meditar aqui na palavra de Deus, segundo livro dos Reis, ou segunda a Reis, capítulo 20, Ezequias adoece, versículo 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque viverás e não viverás. Porque morrerás e não viverás. 2. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor Jeová, servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor. E acrescentarei, versículo 6, aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti essa cidade, e ampliarei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Tema dessa mensagem: a sentença de Deus foi mudada. Havia uma sentença que somente alguém poderoso é que pode revogar. Ninguém pode revogar uma sentença que já estava declarada e confirmada. Somente um Deus todo-poderoso é que pode mudar. Ele é o Deus que tem o poder de fazer o que ele quiser fazer, a hora que ele fizer, quando ele quiser fazer. E ninguém questiona uma ordem de Deus. Jamais alguém consegue questionar uma ordem de Deus. Ezequias, quem era Ezequias? 13º rei de Israel. Ele era o 13º rei de Israel. Tá? Só você saber quem era ele. 13º rei de Israel. Seu nome significa Jeová. Jeová é salvação. Tá? Jeová é a força, ou seja, seu nome significa Jeová é minha força. Então ele era o 13º rei de Israel, seu nome significa Jeová é a minha força, ou Deus é a minha força. Ele era um bom rei. Ele adoece. E uma sentença havia sido colocada sobre ele de que ele ia morrer e não ia viver. Mas ele estava enfermo. Talvez a preocupação de Ezequias é que ele queria continuar, talvez, reinar e não morrer. Olha, um dia todos irão passar pela morte. Isso é fato. Todo mundo um dia passará pela morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que está ordenado aos homens morrer uma vez só, depois disso vir o juízo. Eu creio que a preocupação de Ezequias não era morrer, mas continuar um pouco mais vivo. E Deus falou: Ezequias, tu vai morrer e não vai viver. Agora, ordena a sua casa. Coloca a sua casa em ordem, porque você não vai viver, tu vai morrer. Deus deu essa ordem ao profeta Isaías. A mensagem talvez era muito dura. A sentença já havia sido promulgada por Deus de que ele não ia viver se morrer. Mas nós servimos a um Deus imutável. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele é um Deus imutável.
Somente ele tem o poder nas mãos de mudar a sentença a hora que ele quiser. Porque o poder está nas mãos dele. A ele seja a honra e a glória. É por isso que o tema dessa mensagem é: a sentença de Deus foi mudada. De madrugada, quando eu estava orando 2 horas da manhã, Deus me deu essa mensagem. Ei, deixa eu dizer para você, talvez há uma sentença sobre a sua vida nessa tarde também. Quem sabe tem uma sentença sobre a sua vida e já foi batido o martelo e parece que a sentença ela é revogável, irrevogável, ela não pode mudar. Mas existe um Deus dos céus que ele pode mudar a hora que ele quiser. Ele falou com Moisés: Moisés, eu mato, eu firo, eu faço viver. Deus falou com Moisés. O poder está nas mãos de Deus para fazer o que ele quiser, quando ele quiser. O único que pode revogar ou mudar uma sentença promulgada por ele mesmo pode mudar. Quem promulgou essa sentença foi o próprio Deus, que usou o profeta Isaías. Ezequias, ele fica triste quando o profeta dá a mensagem e vai embora. No mesmo instante, Ezequias volta a ouvir o seu rosto para a parede e começa a orar a Deus. Começa a lembrar da retidão que ele tinha com Deus, dos caminhos certos que ele andou. Ele lembra de tudo aquilo desde o início da sua trajetória até a hora da sua doença agora e a sentença promulgada por Deus. Ele chora muito. Ele chora muito. Vira o rosto para a parede e chora bastante. Diz aqui o texto que ele vira o rosto para a parede. Assim que a sentença foi promulgada, ele vira o rosto para a parede e ora ao Senhor, pedindo a Deus que se lembrasse da retidão que ele andou diante de Deus em verdade. E lembrou a Deus que o coração dele era um coração perfeito, e que ele fez diante de Deus o que era reto. E ele chorou muito. Ele chorou muito. O mesmo Deus que deu a sentença, que promulgou a sentença, volta atrás. Volta atrás. Isaías ainda estava no pátio do templo, não havia saído totalmente para fora do templo, portanto, ainda tinha como alcançar o profeta Isaías. Deus vendo a oração de Ezequias, Deus vendo o coração de Ezequias, Deus vendo a sinceridade e a fidelidade de Ezequias, Deus muda a sentença que ele mesmo, Deus, havia colocado e diz ao profeta Isaías: volta lá. Volta lá, Isaías, retorna lá. E diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que sararei ao terceiro dia, e subirás à casa do Senhor. Deus estava, o mesmo Deus que havia promulgado uma sentença de morte, porque Ezequias estava doente, Deus aqui promete duas coisas. Primeiro, Deus ia curar ele, e a sentença de morte Deus ia retirar. Mas por quê? O que fez Deus mudar de atitude? Oração. Lágrimas. Não que Deus ele é comprado por lágrimas, mas um coração contrito, arrependido, quebrantado, move o coração de Deus. Você não entendeu. Aleluia. Um coração contrito, arrependido, move o coração de Deus. A oração de sinceridade de Ezequias moveu o coração de Deus. Deixa eu te dizer, Deus não se move por pouca coisa, mas quando há sinceridade, fidelidade,
arrependimento, quebrantamento, Deus muda a sua atitude. E Deus mudou a sentença. Isaías, meu servo, diz para Ezequias, chefe do meu povo, que eu vou sarar ele. Ao terceiro dia, ele vai voltar novamente e vai subir a minha casa. E diz mais para ele, viu, Isaías? Eu vou acrescentar na vida dele mais 15 anos. E diz para ele que ele não vai morrer. Deus é o único que pode mudar a sentença. Se existe alguma sentença sobre a sua vida, declarada pelo médico, declarada pelos homens, nessa tarde eu lhe apresento um Deus poderoso que muda qualquer sentença. A sentença foi mudada. A sentença de Deus foi mudada. Este é o tema dessa mensagem. Que essa mensagem possa alcançar o seu coração. Talvez você está sentenciado à morte. Está doente em cima de um leito de hospital, sentenciado à morte pelos homens, e talvez é o fim para você. Ei, mas o único que pode dar a última palavra e revogar qualquer sentença é Deus. Aqui foi uma sentença que o próprio Deus promulgou e o próprio Deus voltou atrás. Sabe por quê? O único que tem o poder de voltar atrás naquilo que está decidido e que é irrevogável é Deus. E mais uma vez, o nome de Deus foi exaltado aqui na vida do rei Ezequias, que era um ótimo rei. Tá? E acrescentaria aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti essa cidade ampliarei, essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Por causa da aliança de Deus com Davi. Ezequias era da linhagem de Davi. Ele pertencia à linhagem. Ezequias pertencia à linhagem de um homem que Deus havia feito uma aliança, uma promessa. Deus, além de acrescentar mais 15 anos de vida para ele, Deus também ia dar livramento à sua nação. Porque a nação da Síria perseguia muito a nação de Israel. Deus ia ainda dar livramento, ia livrar a cidade e a cidade também ia crescer. Aleluia. Ei, deixa eu te dizer, a sentença talvez que foi declarada contra a sua vida, existe somente um Deus que pode mudar. E eu te apresento esse Deus, que muda qualquer tipo de sentença. O único que pode revogar qualquer sentença é Deus. Amém? Deus te abençoe nessa tarde, vencedor. Graça e paz.